Olá, o meu nome é Tiago Brito Pereira, sou tarólogo e terapeuta espiritual e estas são as contas do meu rosário. Hoje vamos falar sobre os guias espirituais, ou chamados mensageiros do divino. Nós conhecemos-los e identificamos-los por nomes muito diferentes: anjos, antepassados, mentores, mestres de luz, mas o que são na realidade os nossos guias espirituais e como é que nós nos podemos socorrer deles quando precisarmos? Ora, os guias espirituais estão presentes em quase todas as tradições, quase todas as dogmas espirituais. A visão cristã, o cristianismo tem os anjos, as tradições afrodescendentes, a Umbanda, a Candomblé tem os Exus, os Eguns, enfim, outro tipo de entidades. O espiritismo, o xamanismo fala em guardiões, espíritos que podem ser antepassados, mas também podem ser, por exemplo, animais. As religiões asiáticas têm seres de luz, identificam seres de luz que se chamam os devas, por exemplo. Portanto, eles existem em quase todas as tradições espirituais. Nós conhecemos, maioritariamente na Europa e principalmente em Portugal, nós conhecemos mais pelos anjos, pelos arcanjos. A palavra anjo, a sua origem é mensageiro, ou seja, os guias espirituais basicamente o que fazem é trazer-nos mensagens do universo, do divino, e ao mesmo tempo ajudar-nos a percorrer um caminho na Terra da melhor forma possível, protegendo-nos quando é caso disso e ajudando-nos a avançar sem grandes sobressaltos. Acredita-se, quem estuda a angiologia, que é o estudo dos anjos, acredita que cada pessoa nasce com um anjo da guarda atribuído à sua nascença, pelo menos esse, e que o vai acompanhar desde o nascimento até à morte. Eu não acredito muito nessa vertente, não estou a dizer que está correta ou que está errada, eu acredito mais que os nossos guias mudam ao longo da nossa vida em função daquilo que nós precisamos. Já vou desenvolver um pouco mais à frente esta temática. Existem sim, a nível espiritual, guias com diferentes hierarquias, com diferentes energias. Nós, do ponto de vista espiritual, os guias mais próximos de nós são os nossos antepassados ou espíritos que foram humanos em tempo ou que estiveram na Terra em tempos. Depois existem vários níveis superiores, de uma forma, uma vez mais, muito resumida, existem também os anjos, que já são espíritos puros, ou seja, cuja energia não foi corrompida, não tem karma de vidas passadas, é uma energia que existe desde o início do universo e que se vai manter até ao fim do universo. Portanto, as energias puras são energias que não têm outras energias e que existem, existirão e existirão. Existem depois dos anjos, ainda, digamos assim, com um poder superior, os arcanjos, e nós conhecemos, a maior parte das pessoas conhece 3 ou 4, o São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael, Uriel, sendo que cada um tem uma área de atuação ou uma especialização, digamos assim, energética específica. São Miguel Arcanjo é o arcanjo responsável pela proteção, por nos trazer coragem, determinação e por expulsar as energias malignas. O São Miguel Arcanjo é muito usado sempre que nós nos precisamos de libertar de uma interferência espiritual negativa que nos esteja de alguma maneira a bloquear ou que esteja a prejudicar-nos sem que nós possamos ter força suficiente para a sacudir, digamos assim. Depois temos São Rafael. São Rafael é muito conhecido por nos socorrer na cura física, mas também na cura emocional. Temos São Gabriel, responsável pela nossa capacidade de nos conectarmos pela criatividade, pela comunicação. O arcanjo Uriel também nos dá sabedoria, dá-nos clareza mental, clarividência. Existem mais arcanjos. Não existe, na realidade, um consenso religioso quanto ao número de arcanjos existentes. A crença mais comum, e aquela que é adotada pela maioria das religiões, é que existem 7 arcanjos principais,
um por cada dia da semana, ou um por cada uma das estrelas da astronomia antiga: o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Esta crença de haver 7 arcanjos e depois serem atribuídos aos dias da semana, aos planetas, vem do estudo da Cabala, assim como de outras doutrinas espirituais que foram sendo desenvolvidas. Porém, os anjos não são, ou os guias espirituais não são uma criação católica ou cristã. Muito antes de existir o conceito de anjos na Bíblia, existiam já em textos asiáticos, védicos, mais ou menos cerca de 1500 anos antes de Cristo ter nascido, já se falavam em seres de luz, ou seres brilhantes que transmitiam mensagens do universo. Estes seres eram conhecidos e são conhecidos na cultura asiática por devas. E os devas representam forças cósmicas benevolentes, positivas, são guardiões das leis universais, nas culturas budistas chama-se Dharma, são mensageiros dos deuses e são protetores da criação divina. Portanto, os devas, basicamente a função é preservar o tecido energético e o tecido espiritual universal, não só na nossa Terra, na nossa vida, mas também a nível universal. Os devas são seres luminosos que vivem em planos superiores e regem os elementos da natureza, o vento, o fogo, a chuva, a terra, ajudando os humanos a evoluir. Portanto, na tradição asiática, os devas têm uma presença e uma postura um bocadinho mais ativa do que propriamente os anjos, por exemplo, na tradição bíblica. Existem também, naturalmente, como nos anjos também existem os demónios, também na tradição asiática, por exemplo, o contrário dos devas, que são os espíritos de luz, o contrário dos devas são os asuras. E os asuras são seres com uma energia mais densa, que não pertencem a um plano cósmico superior, mas que pela sua densidade energética tendem a descair, digamos assim, do plano espiritual. Não são exatamente maus, ao contrário, por exemplo, da tradição cristã, em que se pinta a figura demoníaca como o mal na sua essência mais pura. Na tradição asiática, os asuras, os espíritos maus, os espíritos negativos, não são necessariamente maus, mas são movidos muito pela inveja, pelo poder, pelo desejo, portanto, muito movidos por um ego exacerbado. Ora, independentemente da tradição religiosa ou espiritual que nós acreditemos mais ou com que nós nos identificamos, todos os guias espirituais são expressões de uma energia divina de apoio, ou seja, é a forma que o universo tem de muitas vezes nos orientar ou validar aquilo que nós já suspeitamos, aquilo que a nossa intuição já nos está a dizer. São diferentes linguagens espirituais, cada corrente espiritual tem a sua, mas servem todas o mesmo propósito: orientar-nos e ajudar-nos o melhor possível. Existem todos um denominador comum. Todos eles representam o nosso inconsciente. Muitas vezes um guia espiritual o que vem fazer é trazer à luz algo que já está no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente e que nós precisamos de ter noção. Seja uma intuição, seja uma suspeita que nós já tínhamos, eles vêm confirmar, vêm trazer luz sobre algo que já existe, mas que nós não estamos a conseguir ver. Ora, são, portanto, energias de sabedoria e são aquilo que nós chamamos arquétipos. Arquétipos são símbolos, portanto, e o simbolismo de um guia espiritual é o que eu acabei de descrever. Todos eles também partilham a mesma ideia central, é nós nunca estamos sozinhos. Nós somos acompanhados por energias, ainda que nós nem sempre as consigamos sentir, elas estão lá.
E quando nós precisarmos, elas vão se manifestar. Sozinhos nunca estamos, por muito que às vezes possa parecer. Ora, agora aqui a questão é, será que nós precisamos dos nossos guias? Ou será que conseguimos aceder ao divino sem eles? Eu acredito que nós precisamos deles, mas não devemos depender deles. Todos nós estamos ligados ao divino. Todos nós temos uma alma, temos um espírito, temos uma energia que nos conecta a nível coletivo como sociedade e a nível individual perante o divino. Se eu preciso dos guias, preciso porque eles vêm confirmar muitas vezes a minha intuição, eles vêm me ajudar a ver um caminho, mas eles não vão fazer esse caminho por mim. Nós não podemos depender demasiado deles, porque isso vai nos retirar o livre-arbítrio, vai nos tirar a capacidade de decidir por nós. Começamos a ficar dependentes de validações, de sinais, e isso não é positivo, isso não é crescimento espiritual. O crescimento espiritual acontece quando eu uso a minha espiritualidade para crescer a nível pessoal, para me desenvolver, sem estar dependente dessa mesma espiritualidade. Eu vou ter de avançar com muita ou com pouca espiritualidade. Eu vou ter de avançar. Os guias estão cá apenas para me ajudar nesse processo. É como se fosse um professor, um mestre. Eu vou ter sempre de estudar, eu vou ter sempre de praticar, eu vou ter de falhar às vezes para poder aprender com os meus erros. E um professor ou um mestre o que vai fazer é pôr-me no caminho certo, que mais me vai ajudar a desenvolver a minha capacidade, seja ela qual for. Ora, os guias são sempre naturalmente seres mais evoluídos. Nem todos os nossos antepassados que já faleceram são guias espirituais. É importante ter essa consciência. Nem todas as pessoas, quando morrem, estão evoluídas ao ponto de depois poder orientar os outros. Porque muitas vezes as pessoas mais sensitivas a nível espiritual sentem alguns familiares e não sentem outros. É quase como se a morte de uma pessoa provocasse um esquecimento inexplicável. Eu tenho muitos clientes que me dizem, esta pessoa faleceu, em vida era muito querida, mas eu raramente me lembro dela, raramente a sinto. Isto quer dizer que esta pessoa se calhar não era assim tão evoluída a nível espiritual que possa no outro plano assumir um papel de ajudar quem cá está. Significa que essa pessoa, quando partiu, ela própria vai ter a sua evolução espiritual e não pode ajudar os outros ainda. Portanto, é normal que nem sempre sintamos todos os nossos antepassados. É sinal que eles seguiram para outros planos. Também pode acontecer que noutros planos eles tenham outras tarefas que não a de guia espiritual. Portanto, vamos perceber que nem todas as pessoas, nem todos os nossos antepassados nos conseguem orientar. O que é que acontece? O que é que eu tenho aqui mais escrito sobre guias espirituais? Eu tenho aqui a minha cábula, como sempre. Cada pessoa vai sentir os seus guias de forma diferente. Há pessoas que sentem os seus guias através de sonhos e recebem muitas mensagens através de sonhos que depois acabam por se confirmar. Há pessoas que recebem os seus guias através de uma intuição, começar a ver sinais e coincidências, muita sincronicidade, ou seja, as coisas de repente encaixam todas umas nas outras, e mensagens repetidas. Muitas vezes a repetição de números, de palavras ouvidas, são os nossos guias a chamar-nos a atenção para algo que nós devemos prestar essa atenção. Ora, é importante também cultivar a nossa relação com os nossos guias. Por um lado, eles não vão interferir com a nossa vida se não forem convidados a fazê-lo. Essa é uma lei básica da espiritualidade. Só existe interferência espiritual, seja ela positiva ou negativa, quando existe um convite da nossa parte. Portanto, o nosso livre-arbítrio prevalece sobre tudo. Se eu não cultivar a relação com os meus guias, eu já vou explicar mais à frente como é que se pode cultivar essa relação, eu não vou ter ajuda deles, por muito que eles me queiram ajudar. Por outro lado, eu falei há pouco que os nossos guias mudam. Eu não acredito, pessoalmente não acredito na questão de ter um anjo da guarda que me acompanha toda a minha vida. Eu acredito que existem energias de guias que vão mudando em função da minha necessidade
ao longo da vida. Espiritualmente falando, as energias, por exemplo, a energia masculina é uma energia que se chama Yang, por norma transmite calor, de uma forma muito rápida, uma vez mais, por norma transmite-me calor, transmite-me coragem, determinação, perseverança, vem do masculino. A energia feminina chama-se Yin, por norma transmite-nos frio, transmite-nos abundância, prosperidade, fertilidade, saúde, e os nossos guias podem ser de energia masculina ou energia feminina. Eu posso ter um guia numa determinada altura da minha vida que eu estou a precisar de superar obstáculos, de vencer um objetivo, de ter uma conquista grande. A energia a energia para esses objetivos é masculina. Então vão entrar os meus antepassados, ou anjos, ou energias, o que queiram chamar, de energia Yang, de energia masculina, para me ajudar nesta fase. Porém, depois da conquista, eu preciso de retenção, eu preciso de colher os frutos do meu trabalho, eu preciso de abundância, eu preciso de tranquilidade. Vai entrar o feminino, vai entrar um guia feminino que me vai ajudar. Então, ao longo da minha vida, posso ter em simultâneo dois, posso ir só tendo mais de um, mais do outro, em função daquilo que eu preciso. Não faz sentido, do ponto de vista espiritual, haver uma energia alocada a mim ou dedicada a mim desde o princípio ao fim da minha vida, porque a energia não funciona assim. Do ponto de vista espiritual, a energia é uma coisa fluida, não é uma coisa estanque. Logo, não faz sentido eu ter uma coisa agarrada a mim toda a vida. Faz sentido que a minha energia vá atraindo outras energias de que precisa mais, que pode não ser necessariamente aquela que me foi atribuída à nascença. Esta é a minha crença, uma vez mais. Eu não sou dono da razão, mas espiritualmente não faz sentido. Ora, como é que eu posso distinguir, porém, se são mesmo os meus guias a falar, ou se é um meu ego, se é a dúvida, a incerteza? Portanto, quando a mensagem que eu estou a sentir vem do ego, vem do trauma, vem do medo, isto vai gerar por si próprio mais medo, mais dúvida e uma sensação de urgência, de ansiedade. Se a mensagem que eu estou a sentir me transmitir sensações de pressa, de dúvida, de incerteza, não é o nosso guia a falar connosco. O nosso guia vai nos transmitir as mensagens de forma serena, de forma com amor, com uma energia de luz. A mensagem vai ser coerente também, ou seja, não vai gerar dúvida, vai ser óbvia. E ao mesmo tempo não vai trazer uma sensação de julgamento. Os nossos guias não nos vão dizer ou fazes isto ou a tua vida vai correr mal. Ou segues este caminho ou vais-te arrepender. Isso não existe na mensagem dos guias. Os guias vão transmitir a mensagem com amor, com empatia. Vão dizer, este é o teu caminho, devias seguir este caminho, vai correr bem. Mas nós podemos sempre escolher outro. O tal livre-arbítrio. Se forem energias negativas a falar connosco ou os nossos próprios autobloqueios, vai-se dar o oposto. Faz assim, vai correr mal, muita superstição, muito medo, muita ansiedade. Portanto, distinguir um do outro é fundamental. Ora, como é que eu posso conectar-me com os meus guias e assim também estar mais permeável às suas mensagens e saber interpretá-las melhor? O mais comum, a meditação ou a oração. Eu posso fazer orações aos anjos da guarda, aos seres de luz, àquilo em que eu acredito. Posso fazer a meditação para ajudar a conectar-me comigo e a conectar-me com aquilo que me rodeia, tanto no plano físico, terreno, como no plano astral. Eu posso escrever, posso falar em voz alta. É uma forma de projeção de energia, é uma forma de usar a lei da atração também para obter mensagens. Eu posso naturalmente apontar os meus sonhos e registar os sinais que vou vendo ao longo do dia. Devo sempre, sempre, sempre agradecer. A gratidão vai elevar a minha vibração e ao elevar a minha vibração vai me tornar também mais receptível às energias. E se eu quiser, posso criar um pequeno altar em casa, um pequeno espaço onde eu vou conectar-me espiritualmente. E quando eu falo em altar, não tem de ser um móvel cheio de santos.
Pode ser um pequeno castiçal num cantinho da casa onde eu gosto mais de estar. Pode ser uma planta com um cristal e aquela planta com aquele cristal é onde eu vou quando preciso de respirar fundo. Portanto, quando eu falo em altar, não é transformar a minha sala numa igreja. É criar um espacinho, nem que seja um quadradinho de um móvel em que aquele bocadinho é meu e é onde eu me vou centrar, onde eu vou enraizar. Ora, eu há pouco falei também nos arquétipos e eu falo nos arquétipos porque os arquétipos são representações. Vêm da ciência, vêm da psicologia. Foi o psicólogo Carl Jung que introduziu a noção dos arquétipos também para justificar e para explicar aquilo que é o inconsciente coletivo como áreas centrais da psicologia analítica. Ou seja, para a psicologia existe, ou pelo menos para a psicologia segundo Carl Jung, existe o inconsciente pessoal, ou seja, a minha mente, as memórias reprimidas, o meu comportamento que eu tenho sem muitas vezes me aperceber que o tenho, e depois existe uma camada um bocadinho mais profunda e mais universal que é o inconsciente coletivo, que é partilhado pela humanidade, pela sociedade. E este inconsciente coletivo contém arquétipos. Porquê? Os arquétipos o que vão fazer é orientar a forma como nós pensamos e a forma como nós vamos agir ou como nós nos vamos sentir. Exemplos de arquétipos, símbolos, são, por exemplo, a figura do herói. Nós precisamos muitas vezes de ver uma figura de um herói para sentirmos esperança, para sentirmos fé e para nos mover, para nos ajudar a seguir em frente. Basta termos um exemplo de um herói para, às vezes, ser o clique que nós precisamos para que nós evoluamos. Outro arquétipo é a figura da mãe, a proteção, supostamente a proteção, o carinho, aquilo que nunca nos vai desapontar, que nunca nos vai desamparar. Não quer dizer que todas as mães sejam assim, mas esta é a figura coletiva da mãe. Outro arquétipo, o sábio, aquela pessoa a quem nós recorremos quando nos sentimos perdidos, que sabe mais do que nós e que nos vai poder orientar. Outro arquétipo, a sombra, a figura da sombra, o desconhecido, o medo, a incerteza. Portanto, os arquétipos são representações iconográficas que nos vão ajudar a comportar, a sentir e a agir na sociedade. Comportar e agir são sinónimos. Enfim, ora, estes arquétipos manifestam-se, no caso dos guias, como eu falei, em sonhos. No caso da sociedade, manifestam-se em mitos, em lendas, através dos símbolos religiosos. Muitas religiões têm santos, budas, orixás, que representam também diferentes papéis na sociedade e que representam diferentes funções. E todos eles, no entanto, são transversais, ou seja, seja um orixá, seja um santo, seja um Buda, todos eles vão ter uma função que na realidade é igual, apenas têm uma imagem diferente. Portanto, os arquétipos vão funcionar como uma ponte entre o individual e o coletivo. Daí eu dizer que os guias também são um arquétipo, que vão funcionar como uma ponte entre o eu, o individual, e o universo, o divino. E vão nos ajudar naturalmente a compreender o sentido da nossa vida. Quando nós estamos a ouvir os nossos guias, pensem nisto, quando nós sentimos as mensagens dos nossos guias, estamos a ouvir aquilo que já sabíamos ou estamos a ouvir algo novo? Muitas vezes estamos a ouvir aquilo que já sabíamos. Os guias apenas vêm trazer luz para um assunto que estava oculto na nossa mente ou no nosso coração. Basicamente, o que eu quero dizer com isto é todos nós somos divinos, todos nós estamos ligados ao universo, uns mais, menos do que outros, mas todos nós partilhamos essa ligação e a função dos guias espirituais é ajudar essa ligação. Ora, uma coisa é certa, e neste episódio eu penso que transmiti essa mensagem bem, os guias espirituais
não devem só ser vistos como algo fora de nós, algo que está lá em cima a pairar nas nuvens, isso não é real. Os guias espirituais são a nossa energia, a energia do universo, e os guias espirituais fazem aqui esta ponte, porque são mais evoluídos espiritualmente, mas também existem dentro de nós. Eles são, na realidade, um espelho de nós mesmos. Um guia espiritual vai espelhar quem eu sou. São um espelho da nossa energia e um espelho da nossa ligação a algo que desconhecemos. Alguém que tenha uma má energia, naturalmente, não pode ter bons guias espirituais. Alguém que tenha uma energia boa vai ter bons guias espirituais. Ouvir os nossos guias pode ser, tanto a nível psicológico como a nível espiritual, a forma de reconhecer heranças emocionais e energéticas que nos foram deixadas pelos nossos antepassados, quer eles sejam antepassados vivos ou mortos. Essas heranças energéticas provavelmente vão ter de ser trabalhadas e vamos ter de fazer cortes de padrões, vamos ter de melhorar comportamentos, ou então podem ser simplesmente aproveitadas. Se for uma herança energética ou emocional que nos beneficia bastante, eu tenho que tirar proveito dela. Os anjos e os guias não vão substituir o nosso poder pessoal. Os anjos e os guias apenas vão iluminar o nosso caminho, mas nós vamos ter de o percorrer. Eu quero deixar e fechar este episódio com uma curiosidade, principalmente no que diz respeito aos arcanjos ou aos espíritos de luz mais evoluídos, que se usam muitas vezes em limpezas espirituais. A sua energia é fria. Quando um arcanjo entra numa limpeza espiritual, num chamado exorcismo, num trabalho de desmancho, de magia negra, de coisas muito pesadas a nível energético, quando um arcanjo entra, sente-se uma energia fria. A casa ou o espaço onde estamos arrefece. É sinal que eles estão presentes. É muitas vezes errado pensar que quando entra um anjo ou um arcanjo, sente-se calor. Não. A energia de cura espiritual é uma energia fria. Portanto, é normal nós sentirmos frio depois de fazermos um trabalho espiritual de limpeza. É normal que a pessoa que nós estamos a tratar sinta frio após a limpeza, porque isso é a limpeza espiritual e é a ação dos anjos e dos arcanjos a funcionar. Ora, esta é apenas uma curiosidade. Eu peço-vos que partilhem este episódio com quem achem que precisa de ouvir estas palavras. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal para no futuro poderem ver mais episódios. Eu vou fazer uma pausa aqui de umas semanas nas contas do meu rosário. Vou dar mais notícias em breve quanto à segunda temporada deste podcast. Eu espero que tenham gostado. Perguntas, se quiserem partilhar histórias das vossas experiências com os vossos guias, partilhem, estejam à vontade. Perguntas que tenham, eu estou a dispor para responder. Muito obrigado, meus amigos, e até breve. Bem-ajam.